vez em quando tem que dar uns olhares assim, né? Mais penetrantes. Fácil não, irmãos. Queria chamar minha esposa aqui à frente. Queria agradecer a presença de Cadu, Rebeca e Laurinha, né? Nossos irmãos que já estão conosco, Sininha já é de casa, né? Sininha, gente boa. Tem uma palavra aí? Hã? O quê? Nós hoje, irmãos, estamos tendo a bênção, né? Deus separou para esse momento algo que já estava previsto, né? Na eternidade do Senhor. Às vezes a gente pensa que as coisas acontecem por acaso, mas não é por acaso. Deus prepara cada segundo da nossa vida. E hoje Ele preparou mais um dia para nos abençoar. E hoje nós estamos recebendo como mais um membro da nossa igreja, né? A nossa irmã, prima, pastora Lina Claveri. Eu queria te chamar aqui na frente, Lina. Vem cá. É? Joni? Joni também vai ser recebido como membro? Então, Joni, se você quiser ficar sentado, deixa ele ficar sentado, que ele, né? Mas é uma alegria muito grande a gente receber. Chega aqui, ó. A gente receber a pastora Lina, porque as coisas que Deus prepara para nós, elas são perfeitas, né? E aquilo que o Senhor tem colocado para nós nesse lugar é como se estivesse acontecendo Atos dos Apóstolos de novo. Que o Senhor vai acrescentando dia após dia aqueles que são os seus, né? Nós não temos pressa, nós não temos pretensão de encher, mas o Senhor vai movendo todos os corações. E Ele é poderoso, né? A palavra de Deus diz, poderoso para fazer infinitamente mais tudo aquilo que nós pedimos ou pensamos. Então, se muitas vezes a gente pede que o Senhor envie pessoas, o Senhor vai enviar. Mas quando a gente pede, Senhor, envia pessoas que são tuas, Ele vai enviar na medida da vontade dEle. E hoje o Senhor tem nos abençoado com a pastora e sua família, Joni. Sua filha? Seu filho? Com a família de vocês aqui. Porque Deus ama cada um de nós. E com um amor incondicional, né? Ele está disposto a estender a sua mão poderosa sobre cada um de nós. Sobre a vida do Túlio, sobre a vida da Sininha, sobre a vida de cada um de nós, Dona Célia. Aquele que estiver disposto a se colocar debaixo da mão dele, o Senhor vai abençoar. E eu creio que chegou o momento do Senhor abençoar a pastora Lina neste lugar junto conosco. E Ele vai fazer uma grande obra através da vida dela também, em nome de Jesus. Minha esposa, a pastora Geise, vai trazer uma palavra. Para selar esse momento, para colocar o óculos. Ficando agora. Está em Apocalipse 21, 5. E o que estava sentado sobre o trono disse: Eis que faço nova todas as coisas. E disse-me: Escreve, porque essas palavras são verdadeiras e fiéis. Amém? E nós estamos felizes, né, alegres com a sua decisão. Que você seja bem-vindo nesse lugar e possa somar conosco, né, somar com todo o corpo, porque a igreja se alegra também. Amém, irmãos? Amém. Glória a Deus. Eu só quero me redimir com o meu irmão aqui, o Túlio, porque eu não falei o teu nome no início. Eu não falei porque eu já sinto que você já é de casa, você entendeu? Você já é de casa. Vamos orar, irmãos, recebendo a pastora Lina?
Estende a tua mão para cá, se você tem se sentido abençoado. Senhor, te louvamos, Pai, na beleza da tua santidade. E queremos agradecer a ti, Senhor, pela vida da tua filha. Porque ela tem se dedicado a fazer a tua boa obra, Senhor. Tem se dedicado a fazer aquilo que te apraz. Tem se dedicado a cumprir o ID de Jesus, Senhor, aqui na terra. Nós queremos, Senhor, no momento onde recebemos a tua filha como membro dessa igreja, a pastora Lina Claveri, nós queremos também te pedir que tu venha derramar sobre ela porção dobrada do teu Santo Espírito. Que ela seja usada e ousada no teu Santo Espírito. Que ela ande segundo a tua vontade, não a dela, Senhor. Que ela faça, Senhor, aquilo que é a tua vontade, Senhor. Que todos os seus caminhos, em todos os seus momentos, tu venha falar com ela, Espírito Santo. Conduzi-la, Senhor, nos seus passos. Conduzi-la nas suas atitudes. Senhor, recebemos também o seu marido, Joani, Senhor, como membro da igreja, Senhor. Te pedimos que tu venha abençoá-lo, Senhor, com graça, com poder, e que ele possa te encontrar de verdade, Senhor, e ver o quanto tu é bom, Senhor. Te agradecemos pela sua família, Senhor, pelo seu filho, sua netinha, Senhor, sua família, Deus. Te louvamos, Senhor, por aquilo que tem feito no nosso meio, Pai. Que tua graça, tua misericórdia seja sobre a tua filha e sobre a sua família. Nós abençoamos a vida da pastora Lina Claveri e sua família e a recebemos, Senhor, neste lugar e oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém? Seus filhos e noras. Minha cabeça está muito ruim, irmãos. Me perdoa. Amém. Glória a Deus. Seja bem-vindo. Deus te abençoe, viu? Deus te abençoe. Muito obrigado. Não sei quem foi que desarrumou essa cadeira aqui e não botou no lugar. Tinha que ser o diácono. Hein? O quê? Vamos orar? Vamos orar? Vamos orar? Não? Deixa ela, vamos orar por aqui mesmo. Senhor, em nome de Jesus, abençoa as crianças da tua casa, Senhor. Que elas sejam guardadas debaixo das tuas mãos e te pedimos, Senhor, que elas sejam abençoadas por ti e protegidas pelo teu Santo Espírito. Que elas te conheçam desde pequenas, Senhor, e que elas cresçam, Senhor, segundo a tua boa vontade, debaixo das tuas mãos, nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém? Pode se assentar. Vamos abrir a palavra? 1 Coríntios, versículo 1, do 26 ao 28. 1 Coríntios, capítulo 1, do 26 ao 28. Irmãos, considerem a vocação de vocês. Não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas, e aquelas que não são, para reduzir, volta um pouquinho, Marcos, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se glorie na presença de Deus. Amém? Senhor, te louvamos pela tua palavra, Pai. Te pedimos que tu venha abençoá-la, Senhor, porque só tu tens o poder, Senhor, de nos convencer do nosso pecado. Só tu tens o poder de falar aos nossos corações, Senhor. Te pedimos, não permita, Senhor, que venhamos a envergonhar o teu evangelho, Senhor, mas que em nome de Jesus possamos fazer aquilo que te apraz, falar de acordo com a tua vontade nessa noite. Que o teu Santo Espírito tenha liberdade de falar a cada um de nós. Nós oramos em nome de Jesus.
Amém. Amém? A minha versão, eu tenho a versão King James, ela diz assim: irmãos, contemplai a vossa vocação. E aí eu fui pesquisar no original o que significa contemplar. A palavra contemplar. Na versão original está dizendo assim: reparai, ter o poder de entender, voltar os pensamentos para, ponderar cuidadosamente. Então o Senhor, quando Ele chama a cada um de nós, Ele diz primeiro para a gente contemplar, ponderar cuidadosamente aquilo que Ele está fazendo por nós. Aí você pensa assim: mas Deus ainda não me chamou, Deus ainda não me deu qual o destino, Ele ainda não me disse o que eu tenho que fazer. Mas todos nós, irmãos, temos uma vocação. Independente do que você seja na sua profissão cotidiana, no reino de Deus não existe pessoas inúteis. No reino de Deus não existe pessoas que são aquelas que vão ficar paradas. Não, no reino de Deus todos nós temos uma função. Todos nós temos um propósito. Deus levanta pessoas no seu reino para fazer algo para Ele. Você foi levantado por Deus para estar nesse lugar, para ouvir que você é a menina dos olhos do Senhor. Você é propriedade exclusiva de Deus. Você é sacerdócio real. Você não foi colocado no mundo por acaso. Tem gente que acha que nasceu por acaso, mas Deus diz para você nessa noite: não. Deus te levantou para realizar alguma coisa. E quando você entende o que Deus tem para fazer na sua vida, é algo tremendo, porque parece que a sua vida agora tomou um sentido. O sentido de viver. A gente não vive mais por causa das coisas carnais, mas a gente vive por causa das coisas espirituais. A palavra de Deus diz assim: olhai para as coisas que são do alto. E muitas vezes o que a gente faz? A gente olha para as coisas que são da terra. Só que as coisas que são da terra, elas são finitas. Elas vão acabar. O dinheiro vai acabar. A saúde pode acabar. A vida pode acabar. Mas existe algo dentro de nós que é eterno, que é a nossa alma. E a palavra de Deus, ela é tão tremenda que ela nos dá a oportunidade de ser eternos com Deus. E só existe uma eternidade que seria boa para cada um de nós, e é somente a eternidade com Deus. Você tem duas oportunidades. Uma, viver para sempre com o Senhor, na glória, no céu. Ou outra, vivendo longe do Senhor, no inferno. Só existem duas oportunidades. E nós estamos falando aqui de coisas que são eternas. Deus está falando através do seu ministro aqui, no caso Paulo, que está falando aos Coríntios. Está dizendo: olha, contempla aquilo que foi colocado diante de você. A oportunidade que Deus está te dando de viver uma vida eterna com Ele. O homem perdeu isso lá no Éden. Quando deixou entrar o pecado, quando deixou entrar a vontade de ser maior do que Deus. É tremendo quando você lembra do diálogo que a mulher teve com a serpente, não é isso? Sabe dessa história? A mulher está lá no campo, distraída, e aparece a serpente para ela. E ela oferece uma fruta. Não se sabe se é maçã. A Bíblia não fala maçã, mas fala fruta. Um fruto. E o fruto era de onde? Da árvore da vida. E a única fruta que o Senhor não permitiu que eles comessem era de onde? Árvore do bem e do mal. Do conhecimento do bem e do mal, perdão.
Foi a única fruta que Deus falou assim, ó, não, essa você não vai comer. A árvore, do fruto da árvore do bem e do mal, você não pode comer. Porque quando você comer, você vai morrer. Deus falou. E aí a mulher lá com a cabeça pensando em outras coisas, provavelmente, ouve a conversa da serpente, e a serpente diz assim, não. Quando você comer do fruto, na verdade você vai ter os seus olhos abertos. Quando você, olha, presta atenção agora, quando você comer desse fruto, você será como eles. Era tudo que o diabo queria. Ele queria ser igual a Deus, ou melhor, queria ser maior do que Deus. A Bíblia fala que Satanás, Lúcifer, ele vivia no meio das pedras afogueadas. Onde que é isso? Ele guardava o próprio trono de Deus. Mas por que então ele estava lá no Éden? Atormentando a mulher? Porque na verdade houve uma rebelião no céu, onde Lúcifer era o líder, e ele levou 1/3 dos anjos a se revoltar contra Deus, para ser maior do que Deus. Ele queria ter o poder de Deus. E quando ele fala com a mulher e diz assim, olha, você pode comer desse fruto assim, porque você vai ser como eles. Qual era a intenção de Lúcifer? Levar o homem para o inferno, a perdição. Até aquele momento ali, antes dela comer do fruto, o homem era eterno. Você sabe o que é isso? Você e eu viveríamos para sempre. Para sempre. Nós só perdemos a oportunidade de viver para sempre por causa de uma atitude errada. Então o Senhor, Ele permitiu que a mulher fizesse aquilo, porque Deus, Ele não quer ninguém que não esteja querendo ficar do lado dele, irmãos. Preste atenção nisso. Deus, Ele só quer aqueles que querem Ele. Deus, Ele só quer pessoas que queiram servir a Ele. E aquela mulher então come daquele fruto e perde a eternidade. Agora começa um momento difícil da fase humana, onde o homem começa a ter que trabalhar para ter o seu sustento. Do suor do teu rosto comerás. Ele não precisava fazer nada. Ele tinha tudo à sua disposição. Tinha água, tinha fruta, tinha só de uma árvore que ele não podia comer. Mas ele resolveu comer daquela árvore onde Deus disse para ele não comer. Perdeu. Mas Deus esqueceu de nós? Você acha que Deus se esqueceu de você? Deus nunca se esqueceu de nós. E Ele, quando Ele viu que o primeiro Adão pecou e errou, Deus disse assim, agora eu não posso mais usar um homem. Eu tenho que usar alguém como eu. Você fica imaginando a conversa de Deus com Jesus, né? Meu filho, Adão não conseguiu fazer aquilo que eu queria que você fizesse. Agora então você vai ter que descer, se fazer como homem, para que essas pessoas possam ser salvas. Se eu e você estamos aqui hoje conversando, ouvindo a palavra de Deus, foi porque um dia Jesus obedeceu ao Pai e desceu lá daquele alto e sublime trono e desceu na terra e se fez como homem e morreu em favor de cada um de nós que estamos aqui. Ele entregou a sua vida por você, irmão. Se hoje você tem uma oportunidade de voltar a ter acesso com o Pai, foi porque Jesus fez isso por nós. E agora nesse momento, Paulo, sendo usado pelo Espírito Santo, ele diz para nós, contemplai a vossa vocação. Qual é a sua vocação? Qual é a minha vocação? A nossa vocação é estar com Deus. A nossa vocação é estar no céu. Não é morrer e ir para o inferno, não. Mas é possível? É possível. É uma questão de escolha. Paulo diz assim, irmãos, contemplai a vossa vocação, pois não foram convocados muitos sábios.
de acordo com os critérios humanos, nem muitos poderosos, nem tampouco nobres. Então ele está dizendo que Deus fez uma escolha. Deus fez uma escolha. Ele escolheu pessoas para estarem com Ele. É uma oportunidade que Deus nos deu de estarmos com Ele. Mas Ele está dizendo assim, você pode perceber que muitos desses não foram nem sábios, nem humanos, não, segundo os critérios humanos, nem muito poderosos e nem tampouco nobres. Deus não se preocupou se você tinha dinheiro, Deus não se preocupou se você era muito sábio, Deus não se preocupou se você era poderoso, Deus não se preocupou se você era uma pessoa abastada. Deus te deu a oportunidade. Nós não éramos para ter essa oportunidade, você sabia disso? Nós não éramos nem da linhagem de Jesus. Jesus veio para os seus. Quem eram os seus de Jesus? Os judeus. Mas porque os seus não receberam, Ele nos deu a oportunidade de sermos chamados filhos de Deus. Se nós tivermos essa intenção de sermos chamados filhos de Deus, nós precisamos entender que somente através de Jesus se consegue isso. Mais ninguém. E Jesus, mais uma vez, Ele está dizendo para nós, olha, eu não escolhi essas pessoas, eu escolhi, pelo contrário, justamente o que para o mundo é insensatez. As coisas que para o mundo são loucas, são as que Deus muitas vezes escolhe. Aqueles que o mundo olha e diz assim, esse aí não tem mais jeito. Esse aí não é para ser salvo. São talvez dessas pessoas que o mundo diz que essas não tem mais jeito, é que Deus mais gosta. São essas pessoas. Os que não têm condição nenhuma. Os que não conseguem fazer. Certa vez o rei Davi estava em uma situação difícil, sendo perseguido. E ele ainda não era rei, mas ele entrou numa caverna chamada Caverna de Adulão. Quando ele entra nessa caverna de Adulão para se esconder do rei, ele entra lá dentro e acha que está sozinho. E quando ele vai se aprofundando lá dentro da caverna, ele toma um susto porque ele encontra outras pessoas lá dentro. E quem eram essas pessoas? O manco, o coxo, o cheio de problema, os endividados. E Davi olha para aquela situação e ele transforma um limão numa limonada. Sabe Deus o que Deus quer fazer com você? Quando você diz assim, Senhor, eu não tenho condição. Eu não sei nem pregar, Senhor. Eu não sei falar. Né? Moisés falava assim, eu sou pesado de língua. O que significava isso? Moisés muito provavelmente era gago. Senhor, eu não sei nem falar. Mas Moisés, eu falarei por você. Sabe? Sabe aquelas pessoas que são improváveis? Sabe aqueles improváveis? As pessoas olhavam para o Emanuel e diziam assim, isso aí daqui a algum tempo está morto. Você não vai aguentar não, isso aí... Tem pessoas que me conheceram naquela época e que quando me veio como pastor hoje, diz assim, tu tá de brincadeira. Você, pastor? Falei, cara, o que eu posso fazer? Ele escolhe os improváveis. Ele escolhe os insignificantes. Ele escolhe os desprezados. Ele escolhe os mancos. Ele escolhe os cegos. Ele escolhe os coxos. Ele escolhe os endividados. Mas por que Deus faz um troço desse? Primeiro que eu preciso te explicar é que quem escolheu não foi o homem. Quem escolhe não é o homem. Não sou o pastor Emanuel que escolhe, né, para você estar aqui.
Não, não, irmão. Quem escolheu, quem te escolhe, é o Espírito Santo de Deus. Eu fui de novo dar uma olhada aqui que estava escrito de escolheu, né? E ele escolheu. Deus que escolhe quem ele julga digno de receber seus favores e separa do resto da humanidade para ser peculiarmente seu e para ser assistido pela sua graciosa supervisão. Você sabe lá o que é isso? É o que estava escrito lá no original, lá. Ó. Esse sentido de escolheu é isso tudo que eu acabei de ler. Ele escolheu você para ser peculiarmente propriedade dele. Sacerdócio real, nação santa, povo eleito do Senhor. Você sabia que você é povo eleito do Senhor? Às vezes a gente acha que a gente não vale nada, mas o Senhor escolheu você, Túlio. E ele disse: tu és meu. Sacerdócio real. Ele pega um Emanuel improvável que ia para a morte e diz assim: agora tu vai sair da direção da morte e vai pregar o meu evangelho. É isso que Deus quer fazer com você, irmão. Às vezes a gente pensa assim: a minha vida não tem sentido. Não tem sentido se você não estiver na mão do Senhor. Mas se você estiver na mão do Senhor, ela tem todo o sentido. O sentido de viver está em Cristo Jesus. Entenda isso. Fora dele não há vida. Você pode ter dinheiro, você pode ter tudo que você tiver, mas fora da presença de Deus não há vida. Aí eu fiz uma listinha aqui das 5 categorias que ele escolheu. Jesus escolheu os loucos, que é a mesma coisa que tolo, que ímpio, incrédulo. Jesus escolheu os fracos. Eis que quando sou fraco, é que estou forte, diz o Senhor. Fraco é fraco, frágil, delicado, vaso de barro. Sabe daquela história? Nós somos vasos de barro. Por que nós somos de barro? Para que não apareça o vaso, para que o vaso não tenha valor algum, mas o que está dentro do vaso, que é o Espírito Santo de Deus, ele é que tem que aparecer, ele que tem que valor. Nós somos fracos, mas Deus tem valor. Ele escolheu os humildes. O que é humilde? Insignificante, desprezível. Bem-aventurado os humildes, porque deles é o reino dos céus. Humilde. Ele escolheu os desprezados, que significa sem importância. Ele escolheu os que nada são, os improváveis. Mas sabe o que eu quero te dizer nessa noite aqui, irmão? Minha irmã, foi ele que escolheu. Foi ele que disse: eu quero você. Eu quero você para mim, diz o Senhor. Lá em Êxodo, tem uma passagem que diz assim: e Deus é um Deus zeloso por causa de você. E aí você vai ver no original o que significa ser um Deus zeloso. Está escrito assim: ele é um Deus ciumento. Estranho, né? Deus ser um Deus ciumento. Mas o significado disso quer dizer assim, olha, que ele não troca você por ninguém. Ele quer você e pronto, e acabou. Porque ele quer morar no seu coração, ele quer fazer morada na sua vida, ele quer ser o principal do trono que existe dentro de nós. Não se engane, irmãos, que nós temos um trono dentro de nós. E alguém vai se assentar nesse trono. Ou é você mesmo, ou vai ser o inimigo, ou vai ser Deus. Alguém vai se assentar lá. Deus poderia, você concorda comigo? Deus poderia escolher qualquer um. Não poderia? Ele não poderia escolher um sábio? Se você pensar na forma humana, como humano, você pensa assim: pô, se Deus escolhe um sábio, ele já estaria com metade do caminho adiantado. Mas se ele escolhe um louco, ele vai ter que ensinar o louco desde o princípio
a fazer aquilo que Deus está mandando ele fazer. Os meus pensamentos não são os pensamentos de Deus. Os meus caminhos não são os caminhos de Deus. Deus escolhe as coisas loucas para confundir as sábias. É isso que ele está fazendo aqui nessa noite, te mostrando que mesmo que você ache que não tenha capacidade alguma de fazer a obra do Senhor, isso para Deus é o que importa. É que você olhe para você e veja assim: Senhor, eu não tenho condições, mas Deus escolheu você. Ele quer você. Se ele escolhesse os sábios, não haveria problema algum, irmãos. Ele saberia, né? Ele pode escolher. Tanto é que ele escolheu alguns sábios. Paulo, que se chamava Saulo, era um sábio. Mas por isso que ele iniciou ali. Foram poucos pessoas que foram sábios. Não muitos sábios, mas algumas tiveram. Só que ele se importa com aquilo que está sendo desenvolvido dentro do seu coração. Mas essa não é a maneira de Deus agir. Ele escolheu as loucas para envergonhar os sábios. Ele escolheu as fracas para envergonhar os fortes. Ele escolheu os humildes e desprezados e aqueles que não são, para reduzir a nada aqueles que são. Eu não vim para aqueles que estão sãos. Eu vim para aqueles que estão doentes, diz o Senhor Jesus. Aqueles que olham para dentro de si e dizem assim: Senhor, eu preciso de Ti. Me explica uma coisa, para que ele vai vir para uma pessoa que não precisa dele? Aí vocês vão entender aonde que eu quero chegar daqui a pouco. Para que Deus vai vir para uma pessoa que diz que não precisa dele? Para que, irmãos? Deus, ele vai olhar para cada um de nós. Ele olha para a terra procurando quem? Os verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. Eu só consigo adorar em espírito e em verdade quando eu sinto necessidade dele, quando eu sinto falta dele, quando eu não consigo viver longe dele. São esses que ele está procurando, aqueles que não vivem longe do Senhor, que eu não consigo mais ficar de pé sem antes ter a presença do Senhor em mim, a presença da presença de Deus. Sabe? Deus está procurando, Deus está tentando achar. Será que nós somos aqueles que Deus está olhando agora? Ou você acha que quantos anos de vida você ainda mais tem? Eu outro dia estava com 18 anos. Hoje eu já estou com 50 anos. E passou assim, ó. Eu nem vi passar. Eu nem vi passar. Tem coisas, irmãos, que eu preciso decidir. Não pense que Deus vai impor a sua vontade a você. Ele não faz isso. Jesus é um ser educado, o Espírito Santo é um ser educadíssimo. Ele diz assim: eis que estou à porta e bato. Aquele que me ouvir e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. O diabo não. O diabo, ele arromba. Ele mete o pé na porta e entra. De quem você é propriedade exclusiva? Porque se nós não somos de Deus, nós somos do diabo. Se nós não somos do diabo, nós somos de Deus. Não tem alternativa. Ah, pastor, mas que é isso? Não, irmãos. Jesus está voltando. Jesus está batendo na porta do nosso coração e está perguntando: até quando? Se Jesus está batendo na porta, significa que ele está do lado de fora. Ele não entrou ainda. E ele está batendo na porta porque ele é educado. Ele está dizendo para você: olha, eu só vou entrar se você me convidar para entrar. Mas se você abrir a porta, eu vou entrar e vou transformar a realidade que existe dentro de você.
Uma coisa é você ser socialmente, você ser uma pessoa que convive socialmente. Outra coisa é aquela pessoa que deita no travesseiro sozinha de noite e para pensar em quem é você. Quantas vezes, irmãos, o Espírito Santo fala conosco e a gente não dá ouvidos àquilo que o Espírito Santo está falando? A oportunidade é agora. O dia é hoje. A hora é já. Porque a gente não sabe se vai ficar vivo daqui a 5 minutos. Quantas pessoas que você conhece que de repente, assim, ó, acabou, foram embora. Deus tem preparado para cada um de nós um lugar. E o lugar que Deus tem preparado para nós é um lugar de delícias. É lá o lugar onde a gente saiu, que a gente não precisava ter saído, está preparando para nós. Deus escolheu pessoas com características tão insignificantes, porque tinham um objetivo. Qual é o objetivo de Deus escolher pessoas como essa? Mas, né? Por quê? Se Ele podia escolher qualquer um, por que Ele escolheu? Sabe por quê? Para que você se lembre de quem você realmente é. Quem é você? Quem é você, irmão, minha irmã? A Bíblia narra lá em Gênesis um texto que diz assim: façamos o homem à nossa imagem e conforme a nossa semelhança. No momento da confecção do homem ali, estavam presentes o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E Ele resolveu fazer você e a mim a imagem e semelhança de Deus. Sabe lá o que é isso? Você não é qualquer um. Você não é qualquer um. Você é a imagem e semelhança dEle. Deus jamais escolheria alguém que não quisesse ser a imagem e semelhança dEle. Geralmente pessoas loucas, fracas, humildes, desprezadas, que não nada são, geralmente, quando Deus chama, elas entendem que era uma oportunidade de eu me transformar naquilo que Deus me colocou para ser. A imagem e semelhança dEle. O melhor que você pode ser nessa terra é ser a imagem e semelhança de Deus. Agora nós vamos voltar lá no início, quando ainda havia Lúcifer como querubim da guarda. Ele era o que guardava o trono de Deus. Ele presenciou esse momento que nós acabamos de falar. Façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. Ele, até aquele momento, era o mais importante do reino de Deus. Mas quando ele vê o Pai, o Filho e o Espírito Santo planejando criar o homem, a imagem e semelhança dele, ele notou que daquele dia em diante ele perderia lugar. Então Lúcifer, vendo que perderia o posto dele, ele olha para nós e diz assim: agora esse aí vai tomar o meu lugar, o homem. Se ele vai ser a imagem e semelhança de Deus, o que você e eu? Você abaixo dele. E ele se volta então contra a humanidade, e ele se rebela contra Deus. E Deus, não suportando a rebelião de Satanás e seus demônios, ele expulsa esses homens, esses seres do céu, por causa de você e de mim. Você entende um negócio desse? Porque se nós somos a imagem e semelhança de Deus, quando ele se revolta contra Deus, ele também estava se revoltando contra nós. E agora, na terra, presos na terra, os demônios e Satanás, a oportunidade que ele tivesse, ele ia tentar levar o homem a se voltar contra Deus. Eva, se você comer desse fruto, você não vai morrer não.
você vai ser como eles. Queria levar o homem à mesma rebelião que ele tinha sido expulso. Para quê? Para que o homem fosse expulso da presença de Deus. Foi o que aconteceu. Ela come e Deus, na sua justiça, tinha que expulsar o homem e a mulher do paraíso. Mas Deus não se esqueceu de você. Ele continua te amando. Ele continua pensando em você. E aí, Deus então pensa tanto em nós, nos ama tanto, que Ele diz assim: e Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu único Filho, para que todos aqueles que nele creem não morram, mas tenham a vida eterna. É por isso que eu estou te falando que hoje você veio aqui só para você ouvir isso, que você agora tem uma outra oportunidade de entrar na presença de Deus novamente e voltar para o lugar de onde você nunca teria que ter saído. Nunca. Nós deveríamos estar vivendo até hoje infinitamente na presença de Deus, sem desobediência. Mas Deus, Ele tem as suas peculiaridades. Deus escolhe pessoas que se deixam dominar por Ele. Por isso que eu estou dizendo que muitas vezes muitos sábios não foram escolhidos. Por quê? Porque não se deixaram dominar pelo Espírito Santo. Paulo se deixou dominar por quê? Porque ele caiu e ele ficou cego. E uma voz veio e falou com ele assim: Saulo, Saulo, por que me persegues? Naquele mesmo momento, Saulo, cego, ele diz assim: quem és tu, Senhor? Ele se dobra ao poderio daquela luz que brilhou sobre ele, daquele homem que falou com ele, porque ele entendeu: se um homem desse me fez ficar cego, eu preciso servir a ele. Deus escolhe pessoas que se deixam dominar por Ele. Você tem se deixado dominar por Deus? Deus, quando olha para você, o que Ele vê? Ele vê Jesus ou Ele vê Lúcifer? Ele vê uma ovelha que foi muda para o matadouro, ou ele vê um rebelde se voltando contra a autoridade de Deus? Deus, Ele quer que você entenda que Ele te ama. Deus, Ele quer que você entenda que você é precioso e preciosa para Ele. Mas Ele também quer que você entenda que Ele só vai fazer aquilo que precisa ser feito para aqueles que se deixam dominar por Ele. Ou eu me dobro diante do poder de Deus como Saulo fez: Senhor, quem és tu, Senhor? Ou jamais eu vou conhecer os segredos de Deus na minha vida. E sem Deus na nossa vida, irmãos, não dá para viver. Falta esperança, porque a esperança é dele. Falta vontade de viver, porque a vontade de viver vem dele. Não vem do homem, não vem de ninguém mais, mas vem do Senhor. E existem algumas características, né, que nos mostram se nós estamos mesmo dentro da vontade de Deus, se nós estamos sendo como Jesus. E eu vou citar algumas coisas aqui. A primeira característica que chama a atenção daquele que se torna a imagem e semelhança de Deus é o amor. É a primeira característica. Mas não é o amor filéu, né? O amor fraternal, não. É o amor ágape. O amor que se entrega de forma incondicional. O amor que se entrega de forma incondicional. Tem um versículo que diz assim, João 15:13, diz assim: ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. Foi o que Jesus fez por nós.
Já não vos chamo mais de servos, mas vos chamo de amigos. E ele se entregou na cruz por nós. Efésios capítulo 5, versículo 2 diz assim: e vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós, como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Sabe o que Deus espera de você na presença dele? Que você se entregue de verdade. Deus pode transformar qualquer problema em solução, irmão. Ele escolhe os improváveis para torná-los prováveis. Ele escolhe aqueles que são loucos para confundir os sábios, porque esses loucos vão ser tão usados por Deus que as pessoas vão dizer e olhar para você e dizer assim: como pode? Como pode aquela pessoa que fazia isso e agora está assim desse jeito? Como é que pode? Amor, se deixe ser levado pelo amor de Deus. Ele é um pai, e um pai ama o seu filho. Você é filho de Deus, você é filha de Deus, você precisa deixar o pai te amar. Segunda característica de quem se torna a imagem e semelhança de Deus: humildade e submissão. Tem um texto que está lá em João capítulo 13, que diz assim: quando terminou de lavar-lhe os pés, Jesus tornou a vestir a sua capa e voltou ao seu lugar. Então lhes perguntou: vocês entendem o que lhes fiz? Vocês me chamam mestre e senhor, e com razão, pois eu sou. Pois bem, se eu, sendo o senhor e mestre de vocês, lavei-lhe os pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. E eu lhes dei o exemplo para que vocês façam como lhes fiz. O que chama-se isso? Humildade. Jesus está nos dando uma lição de humildade para mostrar para nós: olha, você precisa servir ao outro. Você veio para a presença de Deus entendendo que primeiro Jesus lhe serviu, ele foi na cruz e entregou a sua vida por você. E você, o que tem feito por ele? Humildade e submissão. Tem um texto em Isaías 53, versículo 10, que o texto começa assim: e aprouve ao Senhor moê-lo. Pensa nessa passagem. É Deus falando de Jesus. Ele está dizendo para nós: foi da vontade do Pai moê-lo por causa de você. E Jesus vai e se submete a isso. Mesmo sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas antes se entregou à morte, e morte de cruz. Ele se rendeu por você. Ele te ama, porque ele queria resgatar aquilo que foi perdido lá atrás, por Adão e Eva. Deus se entregou o seu filho por você, e aprove a ele moê-lo, porque ele quer ter você de volta, como filho pródigo. Não importa quantas coisas você fez, não importa. Deus está aqui estendendo a sua mão para perdoar você. Mas você precisa entender que Ele não vai fazer nada sem que você se deixe dominar por Ele. Nada. Terceira característica de quem é feito à imagem e semelhança de Deus. Essa é preponderante. Essa é... não pode faltar. Lealdade. Eu já preguei aqui, né? Lealdade é diferente de ser fiel. O fiel, ele vai até onde dá, até onde ele consegue. O leal vai até a morte. Jesus foi leal. Jesus queria ir para a cruz, irmãos? Sim ou não? Senhor, se for possível,
passa de mim esse cálice. Mas logo em seguida ele vai dizer assim: mas antes seja feita a tua vontade. Ele sabia o que ele ia passar. E mesmo assim ele se entregou por você. Ele sabia. Gálatas capítulo 1, versículo 10 e 11 diz assim: por acaso eu procuro a aprovação das pessoas? Por acaso eu procuro a aprovação das pessoas? Ele mesmo responde: não. O que eu quero é a aprovação de Deus. Será que agora estou querendo agradar as pessoas? Se estivesse, eu não seria servo de Cristo. Quem está falando isso é Paulo. Porque Cristo não quis agradar as pessoas, ele quis agradar a Deus. Meus irmãos, eu afirmo a vocês que o evangelho que anuncio não é uma invenção humana. Eu acho essa tradução tremenda, porque ele está dizendo assim: o evangelho que eu estou te anunciando não é uma invenção humana. Não foi uma invenção do homem, mas foi algo que veio do sobrenatural de Deus. E somente consegue viver o sobrenatural de Deus quem deixa o Espírito Santo morar e viver dentro dele. Por isso que Deus disse: eu escolhi as coisas loucas para confundir as sábias. Aquele que é de Deus discerne todas as coisas, mas de ninguém é discernido. Você já ouviu a voz de Deus? Você já conversou com Jesus? Você já andou com o Espírito Santo? Ô pastor, isso é muito louco. Louco é você que ainda não experimentou isso, irmão. Ele veio para fazer as coisas loucas, para confundir os sábios. Eu quero é ser mais louco com Jesus. Eu estou aqui pregando para você, mas eu estou lá, junto com ele. Lá no meu Souso. Sentado no barquinho com ele. Velejando com ele. Não é só tu que tem barco não, Fernando, eu também tenho. Quarta característica de quem é a imagem e semelhança de Deus: franqueza. Verdade. A gente tem que entender, irmão, que Jesus, ele apesar de ser amor, apesar de ser humilde, apesar de ser submisso, apesar de ser leal, ele era franco. Ele olhava dentro dos nossos olhos, ele olha dentro dos nossos olhos e diz a verdade. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Como que um cara que se diz a verdade vai falar contigo uma mentira, irmão? Não tem como. Ele é franco. Emanuel, se você continuar desse jeito, eu não vou poder te usar. Foi assim que ele falou comigo a primeira vez que eu ouvi a voz dele. Ele sabia quem era o Emanuel. Eu tomei um susto, irmãos, porque eu nunca tinha ouvido a voz de Deus. Se você continuar desse jeito, eu não vou poder mais te usar. Ele é franco. Ele aperta lá na ferida, sabe onde é? Cada um sabe onde tem a ferida. Jesus, ele vai lá e aperta e abre a ferida. Mas a palavra de Deus diz que ele é o mesmo que depois de abrir a ferida, ele é o mesmo que cura a ferida, para nunca mais se abrir. Eu prefiro a franqueza de Deus do que a falsidade de um amigo.
prefiro que Deus fale para mim, Manuel, você está pecando aqui, ó. Eu quero que você me diga, Senhor, me diga. Sabe uma das orações que eu sempre faço com Ele? Antes de pregar, qualquer coisa, eu falo assim, Senhor, não me deixa envergonhar o Teu Evangelho. Não me deixa envergonhar o Teu Evangelho. Uma vez que você sentiu a presença de Deus dentro de você não consegue mais viver sem, irmão. Você precisa sentir a presença de Deus na sua vida. Outra característica daquele que é moldado à imagem e semelhança de Deus é sabedoria. Havia alguém mais sábio do que Jesus, irmão? Nada. Jesus usava a sabedoria que vem de Deus. Olha o que diz o versículo 1 Coríntios capítulo 1, versículo 24. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Cristo é. Não é o homem. Não é o pastor Emanuel, não é você. Mas Cristo é que te dá sabedoria. Tiago capítulo 1, versículo 5 diz assim: se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedida. Ah, eu não tenho sabedoria. Não é desculpa mais. Se você tiver intimidade com Deus, você vai orar e Ele vai te dar. E a última característica, para a gente daqui a pouco encerrar, é mansidão. Olha o que diz. Ele foi oprimido, Isaías 53, 7. E ele foi oprimido, afligido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como uma ovelha muda perante os seus tosqueadores, assim ele não abriu a sua boca. Jesus sabia o que ele tinha que fazer. Jesus sabe o que tem que fazer na sua vida, se você permitir. Ele sabe o que ele tem que fazer. E se você deixar, ele vai transformar a escuridão em luz. Ele vai transformar a maldição em bênção. Mateus 11, 29 diz assim: tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas. A mansidão e a humildade de Jesus trazem descanso para o nosso coração. Eu ia falar as características do outro aqui, mas não vou falar não. Não vou dar ibope para ele não. Essa noite é só para você entender que você é feito à imagem e semelhança de Deus. Se você quiser, essas características que foram ditas aqui podem estar em você também, em nome de Jesus. Amém? Nós vamos ter um momento nosso da ceia. Pastor, quem pode participar da ceia? Aquele que está em comunhão com Deus. Se você estiver em comunhão com Deus, você pode participar. Amém? Eu queria deixar um texto que fala sobre a ceia. Toda vez eu esqueço o meu óculos, né? Não? Vamos usar essa lupa aqui. Fiquei bonito, irmão. Esse é o óculos da minha esposa, tá? Só para deixar claro aí. 1 Coríntios. Eu gostei de Coríntios hoje. 1 Coríntios 11, 23. Presta atenção. Diz assim, sobre a ceia: pois eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e logo após haver dado graças, o partiu e disse:
Isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Do mesmo modo, depois de comer, ele tomou o cálice e declarou: esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Muitos param nesse pedaço aqui. Mas o texto continua. O texto diz assim: portanto, 26, todas as vezes que comerdes desse pão e beberdes desse cálice, proclamais a morte do Senhor até que ele venha. Por esse motivo, olha só, presta atenção, quem comer do pão ou beber do cálice do Senhor indignamente, será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Já viu quanto isso é sério? Ah, pastor, eu só estou comendo um pedacinho de pão e bebendo um pouquinho de cálice de uva. Você que pensa. Nós vivemos no mundo físico, mas o que nós pregamos é o mundo espiritual. O mundo espiritual, quando Deus fala do corpo e do sangue, Ele está falando do corpo e do sangue de Jesus. E o que é ser indigno? Né? Como ele diz aqui, ó. Quem comer do pão e beber do cálice do Senhor indignamente será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Quem é indigno? Sabe quem é indigno? Aquele que não se deixa dominar por Cristo. Aí ele vai dar uma sentença, ele vai dizer assim no versículo 28: examine, pois, cada um a si próprio, e dessa maneira então coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem ter consciência do corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Olha o quanto isso é sério, irmãos. Ele está dizendo para nós: toma cuidado com o que você está fazendo, porque você acha que às vezes é um ato simples. Você às vezes está comendo e bebendo para a sua condenação, porque você não está discernindo o corpo de Cristo. Você não está vendo quem é Cristo na sua vida. E aí ele vai dizer a causa de muitas doenças em nós. Preste atenção aqui, ó. Tem muitas doenças que às vezes nós passamos, que às vezes a gente não sabe de onde vem. Mas ele vai dizer assim, ó: por essa razão há entre vós muitos fracos e doentes, e vários que já dormem. Contudo, se nós tivéssemos a cautela de julgar a nós mesmos, não seríamos condenados. Quem pode tomar ceia? Quem se enquadrar naquilo que a palavra de Deus está ensinando. É a sua alma que está em jogo. Elise, fica quietinha ali, sentada ali. Senta aí. Quem vai ter problema na hora de entregar a sua vida para o Senhor? Quem não discernir o corpo de Cristo. Quem não entender o que está escrito aqui, irmãos. Não é simplesmente vir aqui tomar um cálice, comer um pedacinho de pão. Não, não. Você é corpo. A Bíblia fala que nós somos corpo de Cristo. Se eu como de forma indigna, eu estou contaminando o corpo de Cristo. Você entende? É muito sério, irmãos. Quem pode participar da ceia? Não sei. Examine-se o homem, pois, a si mesmo. Você que vai dizer se você pode ou não tomar ceia, não sou eu. Amém? Nós vamos louvar ao Senhor e vamos orar a Deus depois do louvor. Eu queria que você ouvisse esse louvor aí e que você conversasse com o teu pai. Pode aumentar, Marco.
Senhor, nós chegamos diante da Tua presença nessa noite, Pai. É com muito temor, Senhor, e tremor, Senhor, que nos colocamos diante de Ti, Pai. Porque a Tua atitude, Jesus, naquela cruz por nós, foi algo que nós não poderíamos fazer, Senhor. Mas como aprove ao Pai moê-lo, nós hoje Te damos graça, Senhor, Te damos honra. Porque através da Tua atitude naquela cruz, Tu abriu uma oportunidade para nós. Que nessa noite, Senhor, o Teu Santo Espírito tenha mais uma vez o poder de nos convencer do nosso pecado, Senhor. Que o Teu Santo Espírito, Senhor, possa penetrar em nós de tal forma que nós venhamos a entender, Senhor, o que Tu queres para nós, Pai. Entender que nós somos, Senhor, Teus. E que precisamos, Senhor, servir a Ti com inteireza de coração. Alcança cada um de nós, Senhor. Toma, Senhor, as nossas vidas nessa noite, Pai, e nos ajuda, Senhor, a fazer a Tua vontade. Nessa noite, Pai, a Tua mesa está aqui. O suco da videira, o pão, que representam o sacrifício do Teu Filho Jesus naquela cruz. Nós nessa noite te pedimos, Senhor, que Tu abençoe esses elementos, mas muito mais do que abençoar esses elementos, que Tu venha nos abençoar com o entendimento do que eles representam, Senhor. Que nós possamos andar, Senhor, segundo a Tua vontade, fazer aquilo que Te apraz. Que nessa noite Tu abençoe o Teu povo, Pai. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Você pode... Eu vou pedir o contrário, vou pedir o Fernando e a Rosângela. Vem cá. Se você puder ficar de pé no seu lugar, se você não puder, não tem problema. Queria que a Rosângela e o Fernando fossem distribuir a ceia para as pessoas nos seus lugares. Tá bom? Pode aumentar um pouquinho, Mar. Na graça de Deus, receba da graça, da graça de Deus. Aleluia. Louvado seja o Teu nome, Senhor. Bendito és Tu, Jesus. Glórias ao Teu nome, Senhor. A graça desce das alturas e vem como chuva, lavando as vestes, removendo as manchas da culpa. Graça, receba da graça, graça, receba da graça. A graça absolve o culpado e rasga a sentença, adota o abandonado, faz dele seu Aqui, Fernando. filho. Receba da graça, graça, receba da graça, Receba da graça. pois eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão. Pegue o seu pão. Senhor, aqui está o pão, Senhor, que representa o corpo de Cristo. Ele não é o corpo de Cristo fisicamente, Senhor, mas ele representa. E nós entendemos, Senhor, o sacrifício que Jesus fez por nós naquela cruz, onde se deixou dilacerar por nós.
Nós hoje te pedimos, Senhor, que o teu sacrifício mais uma vez seja sobre nós e que nós possamos valorizar e honrar aquilo que tu fez por nós. Senhor, abençoa a tua igreja nessa noite, Pai. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Podeis participar do pão. E logo após haver dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vocês, fazei isto em memória de mim. Do mesmo modo, depois de comer, ele tomou o cálice e declarou: esse cálice, pega o seu cálice aí, é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Senhor, aqui está o cálice do suco de uva, Senhor, que da mesma forma representa agora o sangue do teu Filho Jesus. Ele não é o sangue, mas ele representa, Senhor, aquilo que tu fez por nós. Te louvamos, Senhor, porque tu verteu aquele sangue por nós naquela cruz, entregou aquilo que era mais precioso, Senhor, por causa de cada um de nós, e através daquela atitude, Senhor, tu nos deu acesso à nova aliança contigo, Pai. Bendito seja o teu nome nessa noite, Pai, que nós possamos ser tocados pelo sangue do teu Filho Jesus, transformados pela presença do teu Santo Espírito, sermos abençoados, Senhor, por entrarmos em comunhão contigo, Pai. É o que nós te agradecemos e pedimos em nome de Jesus. Amém. Podeis participar do cálice, irmãos? E adore ao Senhor com toda a força que você tiver em nome de Jesus. Aleluia! Glórias ao teu nome, Senhor. Santo, santo, santo és tu, Jesus. Glorificado seja o teu nome, Senhor. Abra sua boca e glorifique ao Senhor, porque isso agrada a Deus. Aleluia, Senhor. Santo, santo, santo és tu, Jesus. Bendito seja o teu nome, Senhor. Não havia outro para fazer isso por nós, Senhor. Por isso tu foi à cruz, Jesus. Te louvamos, te honramos, Senhor. Te bendizemos, te amamos, Senhor. Aleluia. Glórias ao teu nome, Senhor. Glórias ao teu nome, Jesus. Santo é o teu nome, Senhor. Te louvamos nessa noite, Pai, porque, Senhor, mais uma vez tu provou o seu amor por nós. Te louvamos, Senhor, nessa noite, porque tu vens abençoando a nossa vida, Pai. Que tu venha estender a sua mão sobre nós. Que tu venha abençoar a sua igreja, Senhor. Que tu estejas conosco, Deus, guardando as nossas vidas, guardando a cada um de nós. Que tu venha, Senhor, tocar nos corações de cada um que nessa noite, Pai, transformando o que precisa ser transformado. Senhor, acrescentando aquilo que precisa ser acrescentado. E que a tua graça seja sobre cada um de nós. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém, Senhor. E que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz, hoje e para todo sempre. Amém, Jesus. Amém? Que Deus te abençoe, irmão. Que Deus te abençoe, minha irmã. Que você seja uma bênção, em nome de Jesus. Amém? Para quem ainda não conhece, os nossos cultos aqui são todos os domingos e todas as terças-feiras, às 19 horas. E domingo pela manhã nós temos a escola bíblica, que nós estamos fazendo aqui às 10 horas da manhã. Amém? Você é convidado, você é convidada para estar aqui conosco. Irmãos, nós vamos ter um culto. Irmãos, nós vamos ter um culto aqui na quarta-feira, na casa da irmã Rosa. Ela não veio hoje, precisava que ela viesse. O culto vai ser às 15 horas. Eu acho que de repente seria bom que a gente saísse daqui da igreja juntos, né? Em secretário. Pode ser. Hã? A gente vai falar no grupo depois, tá? Mas se programe aí para quarta-feira, às 15 horas, estarmos juntos lá para nós estarmos juntos ali na casa da Rosa. Amém? De repente nós vamos marcar talvez lá no estacionamento do Castelo. Vamos ver. A gente vai informar pelo grupo, tá bom?
Que Deus abençoe, que você seja uma bênção. Seja bem-vinda, Lina Claveri. Em nome de Jesus. Joani não é Claveri, não, Joani? Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Paz.